Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso das obras de Sigmund Freud. Nós estamos no quarto módulo, que é a interpretação dos sonhos, que é esse volume aqui, de 1900, tá? Que é a parte um. E hoje, na página 79, eu convido você, meu aluno, a estudarmos como temática de hoje dessa videoaula, que é a nossa. Acredito eu que é a nossa quarta ou quinta aula, né, gente? Se eu estiver equivocado, por favor, vocês me corrijam, né? Acredito que seja a quinta aula. Sim, a quinta aula. Por que nos esquecemos dos sonhos após o despertar? Página 79. É fato proverbial que os sonhos se desvanecem pela manhã? Naturalmente, eles podem ser lembrados, pois só tomamos conhecimento dos sonhos por meio de nossa recordação deles depois de acordar. Com frequência, porém, temos a sensação de nós termos lembrado apenas parcialmente de um sonho e de que houve algo mais nele durante a noite. Podemos também observar como a lembrança de um sonho que ainda era nítida pela manhã e se dissipa, salvo por alguns pequenos fragmentos no decorrer do dia. Muitas vezes sabemos que sonhamos sem saber o que sonhamos. Estamos tão familiarizados com o fato de os sonhos serem passíveis de serem esquecidos, que não vemos nenhum absurdo na possibilidade de alguém ter tido um sonho à noite e pela manhã não saber o que sonhou, nem sequer o que de fato ter sonhado. Por outro lado, ocorre às vezes que os sonhos mostram extraordinária persistência na memória. Tenho analisado sonhos de pacientes meus ocorridos há 25 anos ou mais, e lembro-me ainda de um sonho que eu próprio tive há mais de 37 anos e que, no entanto, está mais nítido que nunca em minha memória. Tudo isso é muito notável e não é inteligível de imediato. Então, Freud está aqui falando porque quando acordamos, né, nós esquecemos dos sonhos. E por que aqueles sonhos, por mais que passe os anos ou as décadas, conseguimos lembrar deles nitidamente? Sonho é um texto, sonho é um desejo, né? Sonho é uma invocação, sonho é uma fala, uma linguagem, um discurso ao sonhador. Mas às vezes o sonho é tão bom que recalcamos ele ao acordar, porque é insuportável, mesmo que seja bom. Não recalcamos somente coisas ruins, também recalcamos coisas boas. Mas a pergunta que não quer calar é: não lembra, as lembranças encobridoras, que era do módulo 3 lá, que a gente estava estudando, a criança não lembra da infância porque o ego ainda não está ainda conectado com ela própria. Isso não quer dizer que o inconsciente não esteja atento ao que acontece dentro e fora da vida daquela criança, né? Mas por que nos esquecemos? Porque não queremos ter contato com esse texto? E quando temos contato, contaminamos ele com achismos e não deixamos o sonho falar por si só para nós. A explicação mais detalhada do esquecimento dos sonhos é que nos fornece Struppel 1887. Trata-se evidentemente de um fenômeno complexo, pois Struppel o atribuiu a não uma causa única, mas a toda uma série de delas. Em primeiro lugar, todas as causas que conduzem ao esquecimento na vida de vigília operam também no tocante aos sonhos.
Quando estamos acordados, normalmente nos esquecemos de imediato de inúmeras sensações e percepções porque foram fracas demais ou porque a excitação mental ligada a elas foi excessivamente pequena. Então, vamos voltar lá no módulo 3 na questão das lembranças, né? Vamos lá, vamos voltar, tá, gente? É assim que é feita uma formação psicanalítica, seja ela Freud, Klein, Lacan, Jung, Ferenczi, Bion. Volta lá naquele texto. Sabemos que lembramos das coisas a partir de um investimento libidinal, que tem ali no meio uma questão de afeto, uma questão de ego, uma questão edipiana, mas a princípio libidinal. Ora, olha o que ele diz aqui. Uma coisa interessante. Em primeiro lugar, todas as causas que conduzem ao esquecimento da vida de vigília operam também tocante aos sonhos. Quando estamos acordados, normalmente nos esquecemos de imediato de inúmeras sensações e percepções, seja porque foram fracas demais ou porque a excitação mental ligada a elas foi excessivamente pequena. Não, não era interessante, por mais que eu olhasse, por mais que eu ouvisse, cheirasse ou percebesse, não despertou ali o investimento libidinal à altura. Por isso esqueci da rua, esqueci da pessoa com quem eu falei, me esqueci do ponto do ônibus que saltei. Não havia o interesse da minha parte de fazer ali um investimento libidinal sobre aquele espaço geográfico, sobre aquela pessoa com quem eu conversei, sobre eh, os lugares em que eu entrei e saí. Não houve ali um investimento libidinal pesado para que eu pudesse, no sonho, produzir de novo esse material de encontro. Não houve. Até mesmo os sonhos é resposta de investimento libidinal. Podem colocar aí, sonhos é também resposta de investimento libidinal. Está falando de desejo, está falando de prazer. O mesmo se aplica às muitas imagens oníricas são esquecidas por serem fracas demais, enquanto outras imagens mais fortes, adjacentes, e a elas são recordadas. O fator da intensidade, contudo, de certo, não é o suficiente por si só para determinar se uma imagem onírica será lembrada. Stropel, 1877, admite, assim como outros autores, que muitas vezes nos esquecemos de imagens oníricas que sabemos terem sido muito nítidas, enquanto grande número das que são obscuras e carentes de força sensorial situa-se entre as que são retiradas da memória. Além disso, quando acordados, tendemos a facilmente a esquecer o fato que ocorra apenas uma vez e a reparar. Mais depressa naquilo que possa ser percebido repetidamente. Ora, a maioria das imagens oníricas constitui experiências únicas. E esse fato contribui parcialmente para fazer com que esqueçamos todos os sonhos. Uma importância muito maior prende-se a uma terceira causa do esquecimento, para que as sensações, as representações, os pensamentos e assim por diante atinjam certo grau de sustentabilidade para serem lembrados. É essencial que não permaneçam isolados, mas que sejam dispostos em contentações e agrupamentos apropriados. Quando um verso curto de uma composição poética é dividido nas palavras que compõem, a essas são lembradas, torna-se muito difícil recordá-los. Quando as palavras são convenientemente dispostas e colocadas na ordem apropriada, uma palavra ajuda a outra, e o todo, estando carregado de sentido, é facilmente assimilado pela memória e retido por muito tempo. Em geral, é tão difícil e inusitado conservar o que é absurdo, como reter o que é confuso e desordenado. Então, o Freud está dando aqui a dica.
Estou tentando lembrar de uma música, de um poema, de um texto, mas não houve tanta atenção, não houve tanto investimento libidinal. Mas às vezes eu quero lembrar de um filme, não lembro o nome do filme, mas eu lembro de uma fala, lembro de uma música, lembro do diretor, um poema.